Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a Bia e hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como foi a segunda semana e a terceira semana. Aqui na Jocum e fazendo parte da ETED Reaviva, né, que é Reforma e Avivamento. Na segunda semana nós tivemos aula sobre intercessão e de como ouvir a voz de Deus. E essas aulas marcaram muito assim a minha vida, no sentido de que nós realmente precisamos ali saber os passos da intercessão de forma com respaldo bíblico e de como isso é importante na nossa vida. E o professor que veio nos dar aula, ele realmente é um homem de Deus e que ora, e então realmente trouxe uns aspectos muito importantes sobre a intercessão em si, né? Sobre a vida de um intercessor, que ele precisa ser amigo de Deus, tem que ter caráter, tem que ser um coração que perdoa e que sempre pede perdão também, e sobre uns passos da intercessão, que é necessário a gente ali pedir perdão para Deus, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo também que a gente não sabe orar como convém e pedindo que o nosso eu se cale, sabe? Pedindo que as vozes dos homens se calem, as vozes do inimigo se calem e pedindo a direção do Espírito Santo para que nos auxilie a orar como convém e conforme mesmo a vontade do Pai, sabe? E precisamos ali, então, orar conforme o direcionamento do Espírito Santo. E saber também que é necessário um silêncio para ouvir o que Deus está querendo comunicar com a gente através de um assunto específico, de um tema específico, de algo específico que a gente está intercedendo naquele momento. E como é necessário termos um relacionamento com Deus de forma íntima para realmente sermos um intercessor, porque um intercessor é um tapador de brecha. E como alguém vai tapar uma brecha se não estiver com relacionamento com Deus? Essa brecha não vai conseguir ser tapada e você vai sair pior do que entrou. Então você realmente precisa estar preparado para ser um intercessor e sempre buscar estar em comunhão com Deus. Depois dessa segunda semana a gente teve também aula de renúncia. E como é difícil, né? Às vezes a gente pensa, mas já renunciei tudo para servir ao Senhor. Já renunciei tanta coisa. E no caso da gente que está aqui na escola, que estamos aqui no Jocum, deixamos a nossa família, muitos deixaram os empregos, eu deixei meu emprego, eu deixei minha profissão, deixamos tanta coisa e aí vamos ter uma aula de renúncia, mas Senhor, o que eu ainda preciso renunciar? Talvez muitos fizeram essa pergunta, mas quando eu soube dessa aula eu já perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu renuncie? E devemos entender que a vida com Deus, a vida de um relacionamento real com Deus é uma vida de quebrantamento, de se humilhar aos pés do Senhor, e é uma vida de renúncia. Sempre vai ter algo que nós vamos precisar renunciar, seja algo que a gente tem que entregar, seja algo que a gente tem que deixar, chega algo que a gente tem que, sabe, deixar de lado, mas não só uma renúncia assim de algo que seja ruim, mas uma renúncia de direito, é algo que nós temos o direito de ter, algo que nós temos o direito de conquistar, de fazer, mas entendendo que naquela vida de um relacionamento com Deus, conforme o propósito que o Senhor tem para nós, Ele quer que nós renunciemos isso. E devemos entender também que muitas vezes nossas renúncias irão abençoar outras pessoas. Renunciar não é algo ruim. Claro que essa palavra, só de se falar ela, parece que já assusta e talvez cause um repulso. Mas quando nós verdadeiramente renunciamos, nós vamos entender que Deus está ali, preparado para nos abraçar e preparado para nos ajudar lá na frente, que às vezes nós renunciamos algo aqui, mas Ele vai devolver, Ele vai dar muito mais. Então nós temos que ter sempre um coração disposto e verdadeiramente renunciar, seja sentimento, seja pensamento, seja atitude, seja o que for, renunciar aquilo que o Senhor quer, sabe? E ouvir a voz do Senhor, que eu pulei na segunda semana,
há diversas formas, através da palavra, através da oração, da pregação. Deus fala com você, sabe, no seu homem interior. Ele fala contigo de muitas maneiras, profecias, mas você tem que sempre entender que o Senhor nunca vai falar com você ao contrário da palavra dele. Se algo que está te comunicando não tem um respaldo bíblico, vai contra a Sagrada Escritura, então não é Deus falando contigo. A gente teve também aula do temor do Senhor e pensei, nossa, mas essa aula, tudo bem, eu temo ao Senhor, né? Só que quando você participa dessa aula e o professor trouxe algo muito importante, que foi sobre o temor dos homens. O temor do Senhor é diferente do temor dos homens. Ou você teme ao Senhor, ou você teme aos homens. É claro que quando você teme ao Senhor, alguns homens vão se beneficiar, porque você deve amar o próximo, porque você não pode matar, porque você não pode furtar, por várias coisas. Mas também temer ao Senhor causa um confronto a homens. Porque muitas coisas você vai ter que deixar de fazer por conta do temor do Senhor. Muitas coisas você vai confrontar por conta do temor do Senhor. Sabe, e aqui eu quero te fazer pensar, você teme mais a Deus ou aos homens? Sabe, você deixa de fazer uma pergunta porque acha que ela é burra? Você não toma suas próprias decisões, deixa os outros tomar por você? Você se cala diante de algum... Você tá num grupo de pessoas e eles começam a falar algo que você sabe que isso fere a palavra, mas você ali fica quieto, não fala nada, não expressa nada e deixa de se silenciar. Quem rege a sua vida? Sabe, é necessário a gente parar, porque às vezes a gente tá temendo demais aos homens e não estamos temendo a Deus. Só que o nosso temor deve ser ao Senhor. E temor não é medo, mas é reconhecimento, é honrar. Sabe, temor não é medo, não está ligado com medo. O medo é o tremor. E sim, nós devemos ter tremor também. Mas o temor de Deus está muito mais ligado ao reconhecimento e à honra que você está dando ao Senhor. E a gente teve essas aulas nessas 2 últimas semanas que está sendo assim um momento crucial em nossas vidas. Eu posso dizer que não somente na minha vida, mas dos outros alunos também. E que essas semanas foram para mim uma semana de desconstrução. E na verdade uma destruição. Como se Deus pegasse, sabe, aquelas bolas enormes usadas para destruir prédios e edifícios. Eu senti que isso estava acontecendo comigo. Uma semana cheia de confrontos. Porque Deus, Ele fala conosco. Ele vem moldando o nosso caráter, forjando, sabe, lapidando mesmo. Ele quer fazer isso com você, mas você precisa estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Precisa parar para meditar na palavra. Aqui a gente faz isso todos os dias. Aqui nesse vídeo eu tô tentando ser mais rápida, porque eu vou falar das 2 semanas. E para não alongar muito. Mas todos os dias aqui nós meditamos na palavra. Nós sentamos, nós oramos, nós lemos a palavra e verdadeiramente buscamos o que o Senhor quer falar conosco. E é um confronto todos os dias. É um confronto. O Senhor não vem massagear o nosso ego, mas Ele vem forjar nosso caráter. Ele vem nos lapidar, Ele vem nos pôr no fogo. Porque nós somos um ouro na mão do Senhor que Ele coloca no fogo e Ele só tira quando Ele vê o reflexo dEle em nós. Então é uma vida de ajustes. Que você vai ser moldado, só que você não está sendo moldado por qualquer um. Você está sendo moldado por Deus. Então apenas descanse no Senhor e verdadeiramente tire esse tempo para meditar na palavra, mas não com o olhar de justificar os seus atos. Mas o que Deus está querendo comunicar aqui comigo? O que Ele está se revelando a mim, iluminando a minha mente através dessa passagem? Sabe, verdadeiramente buscar ao Deus. E aqui nós fazemos isso todos os dias, meditação. Nós fazemos a manutenção, a limpeza, que também é um tempo de Deus falar conosco. Aqui é um discipulado. Então você tem que aprender a ter uma rotina,
Tem que aprender que você vai fazer tarefas. Tem que aprender que tem hora pro café, tem hora pro almoço, pra janta, pro banho, tem hora pra aula, tem hora pra meditação, tem hora pro culto, pro louvor, e você tem que ser discipulado, ser moldado nessa questão, ser instruído e direcionado nessa questão. Será que você aí onde você tá realmente buscando ao Senhor? Ou você tem lotado o seu dia todo com outras coisas e não tem sobrado nenhum tempo para verdadeiramente buscar a Deus? A meditação não é só para nós que estamos aqui, mas também é para você que está aí do outro lado. Busque ao Senhor de verdade e não somente superficialmente, mas o que Ele quer revelar para você real, através da Escritura, o que Ele quer iluminar a sua mente. Não uma revelação, algo novo, extraordinário, é iluminar conforme o texto está falando, mas o que Deus está comunicando comigo. A Bíblia é maravilhosa, ela é rica, e lá a gente tem resposta para tudo. Às vezes nós olhamos para um texto e falamos, mas o que Deus vai falar comigo através desse texto? Não tem nada aqui, mas para, lê o texto. Ora, pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer revelar comigo através do seu caráter, dos seus princípios, valores, dos mandamentos, os pecados? Senhor, o que eu preciso mudar? Sabe, verdadeiramente mergulha nesse texto que o Senhor vai falar com você. Ele vai iluminar a sua mente, o Espírito Santo vai te direcionar. E esse foi um pouquinho da nossa semana, mas Deus trabalhou muito. E foi maravilhoso. Eu tive que juntar os dois conteúdos porque eu não tive muito tempo. Foi umas semanas de confronto, então a gente passa muito tempo, eu pelo menos, digerindo, sabe? E captando tudo que o Senhor tá falando, então às vezes eu não gravo. Mas eu tô aqui recebendo do Senhor e verdadeiramente buscando conhecer mais dele para realmente fazê-lo conhecido. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.